Olá, essa é a apresentação do trabalho do projeto integrador, que tem como título Simulação numérica de diferentes espécies de madeira para a confecção de banquetas de madeira. No Brasil, o setor de plantações de reflorestamento tem sido fundamental para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do país. Então, é possível ver nessa tabela aqui, nesse gráfico, que o setor de árvores plantadas representou 13,1% do PIB de 2018 do Brasil. E ficou bem superior a outros segmentos do Brasil, do PIB do Brasil. A madeira ela possui diversas propriedades que a tornam muito atraente frente a outros materiais. Como, por exemplo, a madeira tem uma alta resistência mecânica, a madeira tem um baixo peso específico e, além de ser uma solução promissora sob o aspecto de sustentabilidade. Por quê? A madeira ela é um material biodegradável e renovável. Por isso é de suma importância conhecer as propriedades físicas e mecânicas da madeira para que eu consiga dimensionar corretamente estrutura de madeiras, consiga dimensionar painéis, móveis e que esse dimensionamento seja feito de forma correta. Então, para o nosso projeto integrador, nós visitamos uma serraria e a serraria, essa empresa, ela pretende iniciar um processo de confecção de banquetes de madeira. Porém, ela não sabe ainda qual é a melhor madeira para utilizar no processo, levando em conta a resistência mecânica da madeira e o preço da matéria-prima. A realização de ensaios mecânicos de madeira apresenta um alto custo e tem uma grande demora, uma vez que os laboratórios especializados estão com grandes filas para a realização dos ensaios. Dessa forma, a realização de simulações numéricas de resistência irá ajudar na tomada de decisão da empresa sobre qual a melhor matéria-prima a ser utilizada para a confecção dos banquetes. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é realizar simulações numéricas de banquetas de madeira através do software ANSYS com diferentes espécies de madeira, a fim de propor a melhor espécie de madeira para a produção de banquetas seguras e com o menor custo possível. A empresa que a gente está trabalhando, ela possui uma área de mais de 2.500 hectares de florestas plantadas com as seguintes espécies de madeira: eucalipto grandes, pinus elliot, cedro australiano e cedro indiano. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi definir a geometria e a dimensão das banquetas, visando uma melhor ergonomia. Então, essas são as dimensões da nossa banqueta. Ela tem 60 centímetros de altura, 36 centímetros de diâmetro o assento, certo? Tem uma inclinação de 85 graus do chão com a perna e essas outras características aqui. Bom, e como é que foi feita a simulação numérica? A simulação numérica ela é dividida em 3 etapas. Ela tem o pré-processamento, a solução e o pós-processamento. O pré-processamento é onde eu vou gerar a geometria do meu material e dividir essa geometria em pequenas partes, que é chamado de malha. A solução é onde eu vou dizer para o programa qual é a força que vai ser aplicada no meu objeto e aonde esse objeto vai ser travado. E o pós-processamento é a leitura dos resultados. Então, a gente fez 4 simulações, uma simulação para cada espécie de madeira. E a gente nomeou as simulações como modelo 1, modelo 2, modelo 3 e modelo 4. O modelo 1 corresponde à simulação numérica da banqueta, confeccionada por eucalipto. O modelo 2, banqueta confeccionada por pinos. 3, cedro australiano. 4, cedro indiano. Então, essa é a geometria da banqueta realizada no programa ANSYS. Então, eu tenho a minha geometria aqui, e a minha geometria é dividida em pequenos elementos.
esses elementos é chamado de malha, certo? Quanto maior a minha divisão, mais preciso o meu resultado. Cada vértice da minha malha é chamado de nó, certo? Então, essa é a vista frontal da minha banqueta. Aqui em cima, nessa parte aqui, eu tenho os nós da superfície da banqueta. Nesses nós aqui, da superfície aqui, é onde é aplicada a força, que eu vou falar mais para frente. Então, nesses nós aqui, ó, nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui de cima, eu tenho 102 nós, certo? Após eu fazer a minha malha, eu tenho que falar para o programa quais são as propriedades do objeto. Então, essas são as relações, são as propriedades, todas as propriedades que eu usei, propriedades elásticas e plásticas da madeira, e aqui estão as relações admitidas entre as propriedades. Então, cada madeira ela tem uma propriedade diferente. Por isso foi feito 4 simulações. Cada simulação apresenta propriedades mecânicas diferentes. Bom, agora as condições de contorno. Neste trabalho, a gente vai analisar as tensões resultantes de uma banqueta mediante uma pessoa com massa de 150 kg sentada sobre a banqueta. Então, qual que é a força que vai ser aplicada na banqueta? É a força peso proveniente da massa. Então, foi aplicada uma força de 1.471,5 newtons, que corresponde à força peso de uma pessoa de 150 kg de massa. Então, essa força aqui, 1472, foi aplicada na superfície da minha banqueta, onde eu mostrei anteriormente. De que forma? Essa força foi dividida por 102 nós. Então, cada nó recebeu uma força de 14,29. Então, se eu somar 14,29 102 vezes, eu vou chegar nessa minha força aqui. E aqui são os resultados. Então, o modelo 1, a maior tensão que vai gerar na banqueta, quando uma pessoa de 150 kg sentar sobre ela, vai ser uma tensão de 22,523 megapascais. Aqui o resultado do modelo 2, modelo 3 e modelo 4. Aqui eu fiz uma tabela que compara a tensão máxima obtida na simulação com a resistência da minha madeira. Então, aqui eu tenho os meus modelos, modelo 1, 2, 3 e 4, e aqui são as tensões obtidas da simulação numérica. Então, a tensão máxima no modelo 1 foi de 22,53. A tensão máxima no modelo 2 foi de 38,472. E aqui eu pesquisei na norma brasileira de estruturas de madeira qual que é a resistência à compressão paralela às fibras. Então, se a minha resistência à compressão for maior que a tensão máxima obtida no ensaio, quer dizer que a minha madeira vai suportar essa tensão. Então, se ela resiste até 45 e eu tenho uma tensão de 22 sendo aplicado sobre ela, então ela vai resistir. Agora, no segundo caso do Pinus, a banqueta vai suportar uma tensão de 32 megapascal, só que a tensão máxima é de 38. Então não vai suportar, ela vai romper. Para o cedro australiano e para o cedro indiano, eles resistiram. E por quê? O Pinus ele é um pouco menos resistente, tem uma resistência mecânica um pouco menor. Então é normal que ele não resista. Porém, se eu aumentar um pouquinho a seção das pernas da banqueta, provavelmente ele vai aguentar. Bom, agora eu fiz o levantamento dos custos. Eu vi que o eucalipto e os dois cedros, eles aguentam aos esforços mecânicos. Agora eu vou ver qual que é o preço para produzir as banquetas com essas madeiras. Nessa primeira tabela, eu somei qual que é o volume total de madeira para produzir uma banqueta. Então, para produzir uma banqueta, eu vou precisar de 0,0115 metros cúbicos de madeira. Nessa segunda tabela é o custo de confecção. Então eu tenho o volume, né, de uma banqueta
e o preço por metro cúbico, certo? Aqui eu tenho o preço, então, para produzir uma banqueta. Então percebe-se que o eucalipto ele vai apresentar um menor preço de confecção, um menor custo de confecção, levando em conta só o preço da madeira. Então, o eucalipto ele passou na minha análise numérica, né, na minha simulação, ele aguentou a tensão e ele apresenta o menor custo. Então, o eucalipto foi escolhido para ser utilizado na confecção das banquetas. Então, foi confeccionados 7 banquetas, né, 7 protótipos, para saber como é que a madeira ia reagir. Os operadores falaram que o eucalipto é muito bom para usinagem, para trabalhabilidade, para colagem. Então, ele realmente foi o escolhido para a confecção das banquetas. Então, quais são as considerações finais? A simulação é uma ótima ferramenta para conhecimento dos materiais, para desenvolvimento de produtos e tem baixos custos, né? Dessa forma, a simulação realizada nesse trabalho foi essencial para a determinação da matéria-prima, que trará o melhor custo-benefício para a serraria. Então, a madeira de eucalipto ela se mostrou a mais adequada para a confecção das banquetas. Por quê? Porque ela apresenta boa resistência mecânica, né? Ela passou na simulação numérica, ela apresenta o menor custo por metro cúbico, ela apresenta uma boa usinabilidade e uma boa colagem entre as peças. Então, é a madeira mais viável para a confecção das banquetas. Então, esse é o nosso trabalho. Muito obrigado.